Boa tarde. No Domínio Público de hoje falaremos sobre a participação do jovem na política e as possíveis diferenças etárias e geracionais dentro dos partidos. E recebemos em nosso estúdio para este bate-papo lideranças juvenis partidárias, Rodrigo Quadros, do MDB Jovem, e Léo Nogueira, da Juventude do Partido Podemos. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Léo. Prazer tê-los aqui conosco. Primeira pergunta básica. O que vocês, ainda jovens, né, começaram então a participar na política? O que motivou vocês? Por exemplo, Rodrigo. Boa tarde, Jaime. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar sobre essa pauta muito importante. Eu acabei sendo convidado na época. Eu estagiava na Câmara, né? Dentro Quantos anos, Rodrigo, que começou aqui? 19 anos. 19 anos. Estagiei aqui na Câmara de Vereadores com o vereador Inspetor Luz, né? E ali foi que houve o convite para estar no MDB. Hoje eu vou fechar basicamente, se eu não estou errado, deixa eu ver. Mais de uma década no MDB. Vai fechar uma década. Sim. Ano que vem fecha uma década. Sim. E ali foi que a gente começou. Mas foi o estágio. O estágio foi estágio que te motivou. O principal. Não era nada familiar, assim, por exemplo. Não. Eu tive uma ligação com o MDB quando era jovem ali, colega do meu pai. Isso inclusive, é bem engraçado essa história, que quando eu era novo, eu lembro que eu tinha o quê? 4 anos, eu tinha uma camisa enorme, tamanho G da campanha do Jair Foscarini. Quando ainda tinha camisa, era distribuída essas coisas. Eu lembro que era um 15 vermelho enorme na frente. Foi ali a primeira ligação que eu tive com o MDB. Posteriormente, essa questão que houve, o estágio, então desde sempre ali estava lá. Foi aí que começou a despertar em ti a vontade, a vocação política. Exatamente. E tu, Léo? Primeiramente, boa tarde, Jânio. E é Leonel. Ele me explicou antes, veio lá do... Nos bastidores a gente já conversava, né? A minha entrada na política foi mais por osmose, assim, né? Apesar da minha família, né, tem essa situação do nome, eles eram muito fãs, assim, do Brizola, né? E até te comentava que o meu nome seria Leonel Brizola, minha mãe acabou não deixando, enfim... Só vingou o Leonel. Só ficou Leonel, mas aí o pessoal sempre me chama de Léo e aí às vezes já nem conheço mais quando me chamam de Leonel. Mas foi mais por osmose, assim, apesar de o meu avô paterno, ele foi presidente de uma associação de moradores durante muito tempo, que foi a Associação de Moradores da Vila Iguaçu. E... inclusive até o vereador Noro Bueno foi vice-presidente dele à época. Sim. Fazia votações assim de um volume muito grande, 800, 700 votos à época, né? Nos anos 80, bastante, né? Sim. E aí acabei herdando um pouco disso, né? Do gosto da política. Dessa convivência, de ajudar as pessoas, de tentar resolver alguns problemas que a comunidade nos trazia. Meu avô, por parte mãe também, né? Ele tinha ali um envolvimento na sua área, né? E de sempre estar ajudando em alguma situação. E isso acabou despertando, assim, né? Um primeiro passo que é de, tipo, tu entender o que tu pode fazer na tua comunidade, né? Ser relevante ali pro teu bairro, para as pessoas que te cercam. Sim. E esse foi meu primeiro envolvimento. Mas aí, a posteriori, acabou sendo mais nesse sentido de não saber nem explicar também. Sim. E vocês dois são hamburguenses, né? Nascidos aqui. Então, tem uma relação já direta, né, com a cidade. E participando de movimentos juvenis, ou seja, juventude partidária. Primeiro, o que motivou vocês também a participarem desses movimentos, desses grupos de jovens dentro dos partidos? Vamos começar com o Léo agora. Pode ser. Na verdade, eu quando comecei, acaba sendo a porta de entrada nos partidos políticos, né? Geralmente, quando tu chega ali em menos idade, o pessoal, não, começa ali na juventude, participa da juventude. Sim. E aí acaba sendo a maneira como tu inicia de fato, né? E tem uma parte boa nisso tudo, é que tu acaba aprofundando as discussões, né? Tem coisas que se debatem nas juventudes de partido que tu não vai debater na executiva, assim, propriamente. Na executiva tu vai debater as discussões mais pragmáticas, assim, vai governar. Administrativas. Exatamente. Claro, tem, óbvio, questões políticas, mas
também é um pouco diferente, vocês têm um pouco mais de abertura, talvez, um pouco Exatamente. mais de liberdade para... Eu lembro que eu tô com 30 anos agora, né? Eu sempre brinco que eu nem sou mais tão jovem assim, né? Mas o meu partido diz que jovem é até 35. O MDB também. O MDB também, né? E eu lembro quando eu comecei, eu tinha 14 anos, né? Que eu comecei de fato, eu participei do primeiro Fora IEDA que teve. Estudava no colégio 25 de julho, né? Teve aquela confusão da IEDA, que as turmas das escolas eram com 30 alunos, passou a ter 50 naquele arranjo que ela tentava fazer, né? Na parte fiscal do Rio Grande. E eu lembro que eu participei do primeiro que teve, era o Grêmio Estudantil Machado de Assis, que era do colégio 25 de julho. Só que naquele tempo, Jaime e Rodrigo, acho que tenho um pouquinho mais de idade que tu, eu peguei uma parte ainda que o único contato partidário que se tinha à época era com a Manuela Dávila. E com o pessoal que participava do MDB, do PCdoB. O PT estava no seu auge naquele momento, não se tinha uma oposição ferrenha como se tem hoje, né? E não estou dizendo que isso é ruim, também não estou dizendo que isso é bom, mas... faz parte do jogo político. Exatamente. E era interessante porque, naquele tempo, uma coisa que eu nunca mais escutei também, mas lá tu debatia trotskismo, por exemplo, que é uma coisa que tu, sabe, mas que era fora da realidade das pessoas que conviviam. Tu ficava, mas a política... E aí a juventude partidária tu iniciava desta maneira, debatendo já coisas de filosóficas. Como se discute, né? Tem, independente de aceitação ou não, mas muito se falou também do Olavo de Carvalho. São Perfeito. pessoas, surgem nomes que, dependendo do momento, são mais ficam mais em evidência e aí se discutem. Exatamente. E essa era a primeira abertura que se teve, eu lembro a época, né? Tu nem tinha esse contato com outros partidos, assim, tu sabia disso. Mas daí a juventude já era muito dessa idade também, 30 anos. Começa então dentro, no caso, essa ideia de trabalhar em política também começa muito dentro dos movimentos estudantis. É mais ou menos isso. Muito. Eu acho que comigo foi, não sei se com o Rodrigo também foi, mas eu lembro que comigo foi a primeira, assim, porque chegava lá uma turma na frente da escola para organizar tu para ir para Porto Alegre. E debater e questionar a esquina democrática lá, né? Sim. Então eu sou de Porto Alegre. Então eu sou muito grato por ter pego essa época, porque eu acabei conhecendo a capital. Foi através do movimento político e da juventude política que eu... 14, 15 anos, falaste, né? Isso. E até São Leopoldo, porque eu acho que o trem nem estava aqui ainda, e aí eu pegava o trem lá. Acho que eu não me lembro quando é. E era um debate muito mais aprofundado. A juventude, e aí eu digo isso novamente, ela te coloca essa oportunidade de ter debates mais profundos, assim, sabe? Que tu não vai ter nas outras esferas partidárias. E tu, Rodrigo, como é que foi o convite primeiro para participar? Não houve. Não houve? Direta não houve. O que acontece? Eu também tive... eu não era do movimento estudantil, mas eu sempre estive ao lado, assim, quando convergia a ideia, eu participava. Tanto que até puxei nos registros aqui da Câmara, em 2011, dá para ver de cantinho eu numa manifestação aqui quando diminuíram os vereadores da casa. Quando passou a 14. Eu estava. A questão de passe livre, eu lembro que a gente tinha muito com a UNH na época. Tu vinhas a plenário, no caso. Isso, mas participar diretamente até pela questão de ideais daquele pessoal que acompanhava o UNH. Não tinha muita ligação. Eu lembro é uma Fala do grupo UNH? Da UNH. União dos Estudantes de Novo Hamburgo. Que era questão pessoal mesmo da própria Manuela Dávila, tu falou. Tinha ligação também, né? Era por um bom tempo e se foi. Hoje, até eu converso hoje com um menino da UNH, com ele. Participaste de uma comissão. Hoje a gente tem uma UNH mais apartidária, né? Não tem nenhum partido ali comandando isso. Mas à época o cara nem tinha abertura, né? Exatamente. Se tu levanta, eu sou do MDB, daqui um pouco tu não tinha. Não tinha espaço. Aí eu, dentro do MDB, acompanhei, inclusive, quando o Fabrício, que é assessor do Dr. PTF, Fabrício Miller, foi presidente, o Vincenzo também integrava, o Vincenzo Zang, que
que trabalha aí na TV, que integravam a juventude lá. Eu acompanhei muito o trabalho deles. Mas naquela época tu não estava vinculado Não ainda? estava, eu já estava afiliado ao MDB, mas não estava vinculado. Acompanhei alguns movimentos deles. Da mesma forma, eu sempre fui ali mais bastidor, tá mais no meu canto. E aí, dentro do próprio MDB, se apagou a juventude. A gente terminou basicamente com eles ali, eles fizeram um grande trabalho e se acabou. E aí, 2022, eu chego presidente do partido, né? Na época era o David, e falou, ó, eu quero retomar a juventude. Eu acho que a gente precisa disso. A gente sabe que cada vez o jovem precisa procurar o seu espaço. A gente, dentro do partido, já é meio difícil tu trazer, tem jovens dentro do partido, mas tu trazer ele para participar. E ali foi que eu tive o estalo de daqui um pouco, vamos fazer, a gente quer mudança, mas vamos tentar fazer a mudança. Sim. A gente não pode tentar uma mudança parado, a gente não pode, é aquele negócio, eu não me identifico porque a política é isso. Mas se tu não vamos partir para o principal, se tu não vota, por exemplo, se tu não quer ir lá, hoje para muitas pessoas é mais vantajoso daqui um pouco tu pagar a multa. Eu não sei nem quanto tá, mas uma época era R$2,50, era menos que uma passagem de ônibus. Pequeno, Mas essa perspectiva de fazer a mudança ali me despertou e a gente retoma a juventude ali, já estamos 2 anos basicamente com a juventude ali que eu estou presidindo. A gente tem, de 0, a gente tem 10 participantes assíduos que estão lá, que a gente chama da comissão executiva. Vai até 20 de vez em quando jovens que estão lá batalhando, estão reunidos e fazendo os nossos projetos. Tu falaste em executiva, então eu te pergunto, recentemente houve uma alteração na direção do MDB local. Sim. Impacta alguma coisa? Tanto no teu partido também, por exemplo, do Léo, no teu, Rodrigo, ou vocês estatutariamente têm alguma mudança quando muda, por exemplo, a direção do partido? É preciso mudar também? Eu vou falar um pouco da juventude do MDB. A gente tem, conforme estatuto, 2 anos de mandato. A gente teve uma alteração ano passado, uma resolução interna do MDB nacional, para meio que organizar os núcleos, né? Quando houve essa mudança ali, onde o Luiz Bart assumiu o MDB, ele me chamou para uma reunião e me deixou, a porta está aberta, o partido é de vocês podem trabalhar. O ano que vem, provavelmente em abril, se faz uma nova eleição para a juventude, junto com a eleição da comissão executiva do partido. Perfeito. Aí é mais ou menos desse regramento ali. Bate mais ou menos como o estatuto do partido. Perfeito. E no teu caso? O Podemos é um partido relativamente jovem, né? Sim, bem jovem. No cenário nacional e também aqui no Rio Grande nem se fala, né? E Novo Hamburgo ainda mais ainda. A gente foi agosto, setembro, não me recordo agora, o ano passado. Foi o PRD? Não, era o PTB. PTN. O antigo Podemos era o PTN. Sim, né? Mas era mais a tempo, né? Aqui em Novo Hamburgo houve a fusão com o PTB e aí acabou o PTB. Não. Este grupo político que está no Podemos hoje, ele pertenceu ao PTB. Pertenceu ao PTB. Que virou PRD. Mas já existia o Podemos, né? Já existia, mas daí era uma outra... Mas não tinha participação aqui dentro de Novo Hamburgo, né? Não tinha bancada na Câmara. E já tinha representação como partido? Tinha tinha uma comissão provisória. Agora a gente está em fase de formar diretório, né? O partido cresceu muito. A gente saiu na janela agora de nenhum vereador para 2, né? Sim. E a gente trabalhou muito nos bastidores também para deixar esse partido aí mais musculoso, assim, mais robusto, né? Para participar já do pleito de 2024. E foi aí até que surgiu o convite para mim ali, assumir a juventude, eu fui convidado. Mas tu já era do Podemos? Eu durante muito tempo, né, eu participei eu estive no PDT,
né? Durante muito tempo. Mas nos últimos 4 anos eu continuava afiliado, né? Uma situação do Estado e nacional que eu fui durante muito tempo, mas na cidade não. Aí eu já estava em outro grupo político, que hoje isso está no comando do Podemos. Perfeito, foi aí então que tu migraste. E teu período também ligado, vai ser mais ou menos, como tu falaste, em comissão provisória, vocês vão ter períodos também de 2 anos, vão acompanhar... A comissão provisória da juventude e também aí acaba sendo, né, isso é a mesma definição, se tem ali, é por tempo indeterminado. Tem uma vigência lá, mas aí tu renova, né? Tem uma vigência, mas tu acaba renovando. No MDB é 90 dias, quando se busca criar novas juventudes, né, em outras cidades, e aí se instaura uma comissão provisória, 90 dias. Eu lembro que no PDT também tinha um período máximo para a comissão provisória, que era 6 meses, na juventude. Vai muito por estatuto de partido. Pergunto também a questão do tempo, porque, obviamente, quando entra uma nova direção, vocês, obviamente, com a eleição no mesmo momento da executiva, ficam trabalhando juntos. Mas por quê que eu faço a pergunta que eu vou fazer agora? É o seguinte, a partir do momento que vocês se tornam, então, dirigentes de núcleos de juventude, vocês, obviamente, também têm que se organizar como núcleo e precisam ser ouvidos. A minha pergunta é nesse sentido. A partir, então, de um surgimento, de um núcleo, não necessariamente ele tem que fazer parte da mesma executiva eleita. Procede isso? Claro. Pode ser eleito um núcleo separado da executiva ou é um pacote fechado? Vai ter... São 2 eleições, no caso do MDB, é claro. São distintas. Eleições distintas. Vão ser 2 eleições distintas. E não podemos ainda não estar organizado. É que isso aqui um pouco... Ratifica o presidente municipal daí. Perfeito. Ele deve ratificar, em caso de comissão provisória, o presidente municipal ratifica-se. É porque aí vai vir o sentido desta pergunta. Porque a partir de uma eleição de um núcleo que não esteja diretamente vinculado à executiva, como se torna a relação de vocês nas discussões partidárias? Ou seja, se o grupo não tem afinidade, ou seja, o jovem, primeiro, vocês são ouvidos nas discussões maiores da executiva, e se estar em um grupo que não converge ou não tem com a mesma vertente da executiva, vocês vão ser menos ouvidos ou isso não impacta? É que eu acredito que vai ser isso é uma questão de partido, né? Pode ser de cada executiva. Eu não posso afirmar, mas a questão interpessoal sempre acaba sendo complicada. Se tu pega 2 pessoas que não se dão ou que têm um pensamento diferente, não obtive isso, não aconteceu comigo ainda. Portanto, sempre fui bem alinhado com a antiga presidência do MDB. Hoje também estou bem alinhado com o atual presidente e toda a executiva. A gente tem que pensar, é aquilo que a gente fala, a gente tem que pensar em construção partidária. Eu não posso desmanchar, né? Não é assim que a gente se constrói partido. Mas acredito que numa situação dessa pode-se haver alguma desavença, daqui um pouco um boicote, mas tanto na atual presidência como na anterior, todo mundo fala, o partido é teu. De certa forma é importante ter essa afinidade, né? Exato, exato. E havendo essa afinidade, antes eu vou esperar a resposta do Léo, né, sobre essa questão. Eu acho que convergir, isso que o Rodrigo falou, é necessário, mas um partido político ele também pressupõe que tu tem as suas divergências, e é natural isso. Claro, não pode fazer em tom desequilibrado, também não pode, né? Mas assim, eu acho extremamente necessário. Às vezes tu conseguir, não, peraí, eu não concordo, esse caminho não é o que eu acho mais interessante, né? Enfim, e isso é comum da política, esses eventos que podem acontecer, né? E mas tem que saber lidar, né?
Faz parte do... Tem que ter o traquejo político, Tem como que a ter, gente fala, né? tem Jogo que de ter, cintura. exatamente. E pragmatismo, né? A gente, claro que acaba até sendo um rótulo meio ruim, né? Mas no sentido de pragmatismo, mas eu acho que é importante sim que quem está num nível acima, no comando do partido, entenda também, sabe? Porque o jovem geralmente na política ele é bem intencionado, o cara é bem intencionado quando começa, ele quer fazer aquilo porque, né? Sim. Enfim, e geralmente quem está no comando assim aceita de forma legal, sabe? Ele vai te conduzir, vai tentar conversar contigo da melhor maneira. Não, peraí, não, quem sabe tu enxerga nesse outro aspecto aqui. Mas eu nunca tive problema com isso, né? Eu até não contei, mas eu começo mesmo a minha vida partidária no Partido da República, que é o PR. PR. Nem existe mais, né? E depois aí Não é o Republicanos. Não é o Republicanos, era o PR. PR mesmo. Deixou de existir. Era uma fusão que aconteceu em 2006 e aí hoje mudou de novo ali, que virou o PL. Mas era uma outra ideia naquela época. Sim. E eu sempre fui ouvido, assim, claro, às vezes a gente divergia em alguns pontos que considerava importante e sempre fui escutado. Eu lembro que na eleição de 2012 eu participei da reunião que decidiu a coligação do Tarcísio Zimmermann, que ele era o prefeito. Sim. E aí o vice foi escolhido naquela noite. Foi ali na rua 25 de julho, se eu não me engano, o Roque Serpa foi escolhido vice-prefeito. E eu estive lá discutindo. E foram eleitos, né? Foram eleitos. Não, daí o Lauermann. Aí, perdão. Mas eles foram eleitos depois, houve Isso, a eleição. perdão. Eleitos eles foram, perderam depois. Função das questões. E eu participei daquela discussão. E foi através da juventude partidária. Sim. Então, desde o princípio, assim, eu nunca tive problema nesse sentido, sempre fui escutado. Sim. E das vezes que tive que divergir também, sabe? Sim. Ou seja, vocês, mesmo sendo de juventude e não tendo cargos na executiva... No Podemos, a gente tem assento na executiva municipal. Por ser órgão de ponta, a gente tem direito a voto, inclusive. Também. Bom, então, que bom. A afinidade ajuda e vocês também são ouvidos. Isso é importante. E só para complementar, não é querer puxar também para o meu lado, não, mas eu vou falar um pouquinho da questão a questão eu acho que do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e aí que eu ia falar, um princípio básico da democracia, de um movimento democrático é o diálogo. E eu acho que isso é essencial e eu acho que isso vai ajudar a resolver, principalmente numa questão quando tu vai divergir com alguém ali. Eu tenho um presidente que talvez não pense como eu, vamos sentar conversar. Sim. E a gente consegue alinhar para um princípio básico ali dentro do partido, sabe? Para alinhar para a construção, o que eu sempre falo, construção partidária. Eu sei que é complicado a gente trazer um jovem para dentro do partido daqui um pouco, por ele não se identificar, não se ver na política, mas a gente puxando, exemplificando o que é o nosso trabalho, acho que a gente consegue bastante. Dá para se dizer que vocês então ajudam na formação das políticas do partido? Na formação da política, digo, no funcionamento do partido? Sim. Eu tenho convicção disso. Muitas ideias que a gente acaba levando, né, no sentido de projeto, até ideias assim que tu pode considerar a nível de plano de governo. Sim. Sempre. Sabe, eu reforço essas questões porque a gente já ouve, né, a gente trabalha aqui há muito tempo e ouve muitas coisas, né? Então, de certa forma, assim, a juventude não se dá tanto valor. É importante vocês aqui trazerem nessa discussão, colocarem, por exemplo, a gente tem assento na executiva, a gente é ouvido, porque isso também garante, de certa forma, a atenção, vocês vão ter a atenção de outros jovens que hoje não estão na política. É aí que eu faço agora a pergunta. O que vocês entendem? Porque a questão da participação do jovem ela já é muito ampla, né? Muito mais a gente chegar e definir assim a participação do jovem
na política partidária. É uma coisa jovem no partido, outra coisa é jovem na política em geral e na partidária. Como é que vocês veem, então, jovens, por exemplo, vocês estão dentro dos partidos, tem gente jovem lá. Como é que vocês enxergam esses jovens dentro do partido e como é, por exemplo, convidá-los para participar do Juventude? Como é quais são as dificuldades e o que vocês podem oferecer para esses jovens para participarem desses movimentos de vocês dentro dos partidos? Eu já venho nessa batalha, vou dizer, nesses últimos 2 anos principalmente. Como eu comentei antes, o jovem atualmente ele não se vê dentro da política, ele talvez não se vê representado. São N situações daqui um pouco de estar decepcionado com a política. Eles falam, porque é tudo a mesma coisa. E aí daqui um pouco a gente tenta, eu principalmente, eu acho que faz em 2 semanas eu sentei para conversar com uma menina que ela participava do... Convidou para participar? Participava da juventude, saiu, então, vamos trazer de volta, exemplificar, daqui um pouco ver quais os problemas, o que a gente precisa melhorar ali, talvez politicamente, ou até nas questões interpessoais da nossa juventude. Sempre bato naquela tecla, a gente precisa, se a gente quer mudar, a gente tem que ir atrás. Sim. Então, eu sempre tento mostrar, uma das coisas que eu falo, quando eu falo em juventude do MDB, eu puxo a história de quem foi o MDB, principalmente quando falamos na questão da ditadura. Sim, tu fala do MR8, o MDB foi um partido, quando tínhamos só a Arena e o MDB, todos os opositores estavam dentro do MDB. Sim. E a partir do momento que a gente abre a porta para o jovem, inclusive outros núcleos, vamos falar lá dentro do MDB, a gente tem o MDB Diversidade, por exemplo, MDB Afro. Ali, a partir do momento, a gente resgata o que eu chamo de chama do MDB. A chama ela é um símbolo do MDB, porque é isso que lá atrás foi feito. A gente abraçava quem eram os opositores e é a melhor forma de exemplificar o que é o trabalho político do MDB e o trabalho político da juventude do MDB. Eu sempre trago essa história porque eu acho que é muito importante, porque pega um jovem hoje, pega um 16 anos, tem gente que não sabe o que foi uma ditadura. Não sabe o que é uma ditadura. Então, é dessa forma daqui um pouco que eu tento, que é o meu modus operandi, vamos dizer assim, de tentar convencer um jovem a participar. Sim. Já que se aceitou, né, no caso, participar de um partido, dentro do partido tem aquele movimento de jovens, né? Nada mais certo do que se já está, de certa forma, vinculado ao partido, dentro de uma juventude partidária, né, que represente o partido, é também algo que é normal. A gente vê como essa adesão seria natural, né, no meu ponto de vista. Léo? Eu sempre questiono assim o que deixa o sujeito inquieto, né? O que te incomoda, o que tu deseja. Eu tento explicar que a política está em todos os setores da sociedade, né? Acaba tendo um envolvimento macro, assim, em todas as situações da vida, e questiona o que ele deseja, pensa, né? E aí vai muito disso que eu falei no início, né? À época, eu não me sentia representado nessas discussões, achava interessante, absorvia e tal, mas não era aquilo que se aplicava à minha realidade. Eu acho que isso, ao longo do tempo, que foi afastando muitos jovens da política, né? Eu lembro, assim, inclusive, de o pessoal dizer, não, para participar disso aqui tu tem que ler o Capital, se tu não ler o Capital do Marx aqui, tu já não vai participar. Não que isso seja negativo, porque, né, uma obra histórica, assim, né, que tu tu consegue tirar muito proveito. Rodrigo, acho que estuda Direito também, já citaram o Capital inúmeras vezes na faculdade, né,
Mas assim, tem coisas que são mais do cotidiano da gente, sabe? Por que o ônibus não tem ar-condicionado? Por que a minha mãe, a minha irmã lá, ela não consegue vaga em creche nos 2 turnos, entende? Isso foi afastando, porque acabou-se tendo discussões assim que não se aplicavam à realidade daquelas pessoas e muito menos do jovem. Sim. O cara está preocupado com inúmeras outras coisas, menos com discussões assim, sabe? Enfim, são tantas que a gente poderia citar, né? E esse distanciamento, assim, tu tem que acabar procurando, né? O que te deixa inquieto, o que te incomoda na tua cidade. Tu acha que uma cidade mais bonita não atrairia mais investimentos para que tu colhesse lá na frente uma oportunidade de emprego melhor, né? Ou o que tu acha de participar de um governo? Não tem nenhuma área de um governo que te interesse, assim? Eu me sinto vocacionado, sei lá, eu quero estudar nutrição, mas será que tu não conseguiria, baseado nas comunidades carentes, de pessoas que vivem diariamente em situação de vulnerabilidade, tu não conseguiria realizar um trabalho ali dentro e tal, dentro da tua área, um estudo científico, enfim, inúmeras coisas a gente tenta, claro, conversa com a pessoa, né, para tentar convencer ela. Porque no final das contas, o que todos nós queremos, e eu tenho certeza que o Rodrigo, porque participa da política, mas tu, Jaime, como cidadão, é uma cidade melhor, um estado melhor e um país muito melhor de se viver, né? Ninguém... porque apesar das nossas funções, apesar às vezes... as diferenças políticas. E exatamente, às vezes tu não está vinculado à política, mas tu quer viver num lugar bom, que tenha oportunidade, que seja seguro, que tenha serviço de qualidade. E é isso que eu tento passar quando eu convido alguém. E quais são, por exemplo, a gente está falando, né, do convite aos jovens, agora olhando para o lado de cima. Como vocês conseguem, então, influenciar quem está na executiva? Por exemplo, como é que é esse trabalho? Porque são 2 trabalhos. Vocês, né, tu está olhando para aquele que ainda não entrou na política e vocês lá dentro do partido, vocês precisam também ter uma comunicação com o pessoal da executiva. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Como é que vocês conseguem influenciar, por exemplo, decisões do pessoal da executiva? Eu vou dar a resposta simples e objetiva, mas trabalho. O que eu sempre falo? Pego o meu núcleo, mostro o que a gente é capaz de fazer. Vou dar exemplos assim. Quando tivemos aquelas fortes tempestades o ano passado, sim. A gente juntou a galera da juventude, fizemos a vaquinha Pix, fizemos de tudo, fomos lá, pegamos o material, entregamos lá, fizemos com transparência, mostramos tudo que fizemos e chego lá e falo, isso aqui que a gente fez. Tá? Agora... Isso foi um movimento bem independente, no caso, bem independente, foi só da juventude. Só da juventude. Foi motivado por uma ideia de só a pessoa, cheguei assim, vou fazer isso, tu me autoriza? Autorizo. Tá? Sempre é muito importante ter um trabalho transparente nesse sentido, mas acaba sendo o resultado do que a gente faz que ajuda a influenciar nas coisas do partido. Uhum. Eu vou dar um exemplo simples. Se tu está numa empresa e o que o teu funcionário está fazendo ali está dando resultado, tu vai dar uma credibilidade, tu vai ouvir ele. Sim. É dessa forma que eu trabalho. Sim, vamos fazer, e daqui um pouco é uma forma melhor da executiva ouvir a gente. Se eu tenho um núcleo, se eu vou lá, vou fazer foto, só tipo assim, o presidente só de nome. Existe em vários aqui, em vários lugares isso. Porque eu sou presidente da juventude, vou lá, faço minha foto, estou no evento representando a juventude, não faço nada, termino o mandato, foi isso. Não tem ação. E aí ação prática. Não existe ação prática. Midiática. Não exato, é o presidente midiático. Sim. E aí, dessa forma, descredibiliza. Sim. O jovem descredibiliza o movimento. Eu entendo dessa forma. Sim. E tudo eu sei que para ti é um partido, está tudo começando, vocês estão se estão estruturando. Sim. Aqui. Então é um desafio maior também para ti, né? E historicamente não se tinha, né, um movimento tão forte, né, nesse sentido.
Mas, por exemplo, agora no último final de semana a gente fez a imersão, que foi a segunda, né, do Estado. A primeira aconteceu em Porto Alegre e quando surgiu a oportunidade de trazer para os municípios, eu logo me coloquei à disposição e disse que faria a segunda aqui. A gente lotou a sede do partido ali, né, na Flores da Cunha, e deu mais de 80 pessoas, né, e que também é muito disso, né. Tu só acaba... E a política como um todo. Isso vai ser ouvido se tu souber mobilizar as pessoas, né? Sim. As pessoas têm que engajarem ali aquilo que tu tá propondo e nesse sentido. Mobilização, ação, né? Essas coisas que vão acabar te dando respaldo para que tu consiga colocar as tuas ideias e as tuas vontades em prática. Tem questões, por exemplo, de jovens que, como o Rodrigo citou, assim, o cara descredibiliza, né? Então, por exemplo, se alguém que não é partidário, não tem vinculação política, aí eles veem vocês participando de uma atividade, às vezes pode ser uma atividade externa, como aconteceu, por exemplo, de tu tá indo entregar lá uma cesta básica para alguém. E aí os caras, vocês são do Executivo, vocês são do MDB, vocês são do Podemos, de qualquer partido. Como é que é, então, esse contato? Acontece isso? Tipo, jovem, o que vocês fazem? Tipo, de tentar entender um pouco o que vocês fazem como partidos, porque às vezes as pessoas, normalmente, muitos serviços assistenciais estão ligados, obviamente, ao poder executivo, mas também de igrejas, e vai lá jovens oferecerem algo de ajuda. Então, como é que é feito esse contato, por exemplo, e essa conversa com pessoas que não tem nada a ver com a política e daqui a pouco pode se interessar? Acontece isso? Acontece isso? Num primeiro momento, assim, é sempre ruim, né? As pessoas, elas... Em razão da política... Sofrem discriminação? Não, em razão, né, da política. Da política como um todo, né? Mas depois que tu fala sobre a má política. Claro, né? Mas depois que tu conversa com as pessoas, acaba... Quando tu mostra aquilo que realmente... Há um distensionamento. Exatamente. Aí depois fica melhor, assim, a tua atuação, né? Tu te facilita, tu cria uma abertura ali, dá uma quebrada naquela primeira impressão que a pessoa tem sobre ti, né? Mas é sempre assim, né? Eu, desde o início da política, sempre foi, quando falo em política, os caras, não, espera aí. Até com os amigos da gente, eu não sei se tu já sofreu isso, Rodrigo. Os amigos do cara, quando tu começa lá e tal, tu vai falar, não, mas espera aí, não. Tu não... Por isso tu acaba tendo amigos, né, ligados mais na política. Eu tava lá, daí só lá vem o Rodrigo falar de política. Mas eu concordo plenamente com o Léo. A gente acaba tendo pessoas procurando, ou daqui um pouco, vou dar um exemplo, um menino ali de Matheus, é presidente da Juventude de São Léo, só que ele tá parada, porque tá meio difícil, mas ali, daqui um pouco ele falou, tu é da região, daqui a pouco procurou o Rodrigo, a juventude dele lá tá ativa. Ou tem um cara, eu quero participar da política, eu não sei o que fazer. Acaba agindo como uma referência regional até. Isso, tanto que eu tento fazer um trabalho a nível maior, até eu fiz parcerias com a presidente da juventude lá do MDB de Soledade. Soledade? A Laura Busato, inclusive, ela esteve ontem na reunião do partido. E assim, é parceria que a gente vai criando e daqui um pouco tu vai criando uma rede, uma rede, sabe? E aí, com isso, conheço alguém lá que quer trabalhar também com política, quer conhecer política, vai no Rodrigo. Ou vai no Léo lá, porque daqui um pouco tu vai te identificar mais com o partido. Eu acabo tendo esse tipo de indicação numa medida. É complicado, como falamos, é complicado tu trazer o jovem hoje pela questão desmistificar a política. Tirar a parte ruim da política é o mais difícil hoje. Tirar digo parte ruim, o entendimento da pessoa que é ruim em política. A política em si também está descredibilizada e é esse um dos problemas que a gente acaba tendo que lutar. A gente precisa lutar contra isso. Às vezes tem coisas que eles, política é isso e aquilo, por coisa que nunca aconteceu em Novo Hamburgo, por exemplo. Sim. Coisas que a gente tem de exemplo lá do Senado Federal, da Câmara de Deputados.
A mesma assembleia nossa. Local. E é efeito cascata, é um reflexo que a gente tem que tentar lutar contra. Sim. E eu acho que de tudo isso, e aí falando de juventude partidária, assim, e aí agora eu serei pragmático. Sim. Eu acho que o tempo que o cara passar na juventude, ele tem que aprender. Sim. Às vezes até quando chegar lá com uma determinada idade, não questionar assim, mas o vereador poderia ter feito tal obra, fazer um hospital novo. Até sim, entender, sabe? Entender o papel de cada um. Quando eu cheguei na faculdade de Direito, eu já sabia o Constitucional 1 e 2, cara, porque eu já tinha aprendido tripartição de poder, formação do Estado brasileiro, teoria geral do Estado, sabe? Porque a política me trouxe isso. O cara diz, eu pedi as britas lá pro meu vereador e não largou. Crime. Exatamente. Meu ranchinho básico, crime. Exatamente. Saber, sabe, como os serviços que tem disponíveis, de quem tu cobra, por que este problema é nesse sentido. Lá na Secretaria de Saúde, por exemplo, onde eu atuo, a gente tem uma dificuldade, às vezes, em falar para as pessoas algumas coisas que são questões da tripartição do SUS, por exemplo, né? Porque o SUS é um programa... As próprias filas, que é cada... Exatamente, às vezes as pessoas não entendem isso. E isso a política, quando o cara... Eu sempre digo, e foi por isso que eu aceitei, foi a minha motivação de ter aceitado ser presidente da juventude nesse início aí do Podemos na cidade, foi que eu faria uma transição, né? Foi que eu usaria o tempo que eu estivesse à frente ali para tentar emancipar, de certa forma, assim, quem está começando, como eu comecei lá atrás, não tive a oportunidade, tive que ir, às vezes, né, sozinho, buscando, me informando, para entender melhor e para daí tu ser ouvido. Sim. Porque quando tu te cerca de conteúdo, quando tu te municia de informação, enfim, daquilo que é a atuação diária de um governo ou de um parlamento, tu consegue de melhor forma ser ouvido. Sim. Eu acho que o tempo da juventude deve ser muito por isto também. Sim. E como é que é conseguir, por exemplo, dentro dos partidos tem diferenças geracionais, né, diferenças etárias muito grandes. Existem pessoas que, já, por exemplo, dentro do MDB, a gente tinha recentemente pessoas que foram candidatos a prefeito, vice-prefeito, seja lá o que for, deputados. Como é que é também essa questão de lidarem lá com medalhões, por exemplo, dos partidos? Vamos direto ao ponto. O Podemos, a direção estadual do Podemos, todo o grupo que pertence a essa estrutura do Podemos, todos começaram com bem menos idade que eu e o Rodrigo aqui, com o senador Sérgio Zambiase. Sim. Então, todos eles começaram na juventude, aquele tempo era MTG, Movimento Trabalhista Gaúcho, que era a juventude do PTB à época. Mas isso, né? Sim. Falando antes de 2004, acho, no tempo dos Zambiase. Então, eles dão muito valor a isso. E eles escutam muito os movimentos de juventude de todos os municípios. Então, lá, eu senti muita diferença disso, porque vim do PDT, né? O PDT era um pouco diferente, muito parlamentar consolidado, prefeito consolidado, né? E nomes consolidados como um todo. Mas ali agora no Podemos tu enxerga isso diferente, como as pessoas te escutam lá. Tu falaste em Zambiase, né? O Zambiase, sendo comunicador, que era na época da RBS, sai do meio da imprensa, sai do meio privado, se lança então como senador e se elege, ou seja, ele não tem uma vivência política. Talvez foi nessa vibe aí que tu fala dessa questão de ter mais abertura na época do Zambiase. O Zambiase, todas as eleições que ele disputou, ele foi o mais votado, né? Sim. Mas no início, né, ele sai como... E ele se cercou dessas pessoas assim... que não tinham ainda tanta vinculação política. Pode ser que muito diferente do PDT. Esse comparativo que eu quero fazer. Muito por causa disso. A gente tem o exemplo do deputado federal Maurício de Ziedrick, que disputa sua eleição lá com 19 anos, a primeira como vereador, sai do gabinete do Zambiase, faz 1.200 votos. Na segunda se elege com um pouco mais de 3.000 e poucos votos. Sim. E depois ele é o vereador mais votado de Porto Alegre com 13.000 votos. Sim.
e deputado estadual, depois foi deputado federal também. Sim. Então toda essa turma ali, depois que apesar de um nome difícil, né? Cara, e ele foi candidato a prefeito de Porto Alegre também. Foi candidato a prefeito de Porto Alegre, ficou em terceiro lugar e dizia foi peça fundamental para a vitória do Marquesan naquela eleição. E isso também aconteceu durante muito tempo no MDB. E era uma liderança jovem, né? A gente está falando de um jovem que caminhou fez esse percurso aí. E aí a gente tem outros exemplos ali. Agora a gente tem o secretário lá do prefeito Melo, Castro Gildo, que foi vereador 3 mandatos, começa na juventude também do MTG. E ele foi do MDB nos primórdios, eu trabalhei com ele. Castro porque ele era bancário, do Banco Meridional, foi meu colega. Meu colega já. E ele foi presidente. Colega de trabalho do banco, né? E ele foi presidente do MTG também, que era uma... E o MDB também tem disso. Ele foi presidente da Câmara. Foi também, né? Mas eu digo de juventude partidária, ele também foi. Ele militava no MR8. Porque eu me lembro da boininha dele, ele usava uma boina preta. Que usa até hoje também, né? Ele usa, mas como presidente da Câmara ele não usava. Não. Mas na época de banco, ele usava uma boina e sempre com um bottom do MR8. Castro Gildo. E se o cara pegar o exemplo do MDB também, ali o Gabriel Souza começa na juventude partidária. O Gabriel já é mais de outra geração, mais novo, né? Beto Fantinel, o Edson Brum. O Edson Brum, acho que nem parente político tinha, né? O Gabriel também não, mas alguns ali do MDB a gente sabe que, né, se consolidaram também através do Márcio Biol, que ali que o pai foi prefeito e tal. Que é deputado federal. Agora eu esqueci o nome, tu acabou de falar. O Beto Fantinel é secretário de Desenvolvimento Social, né? do Estado. O Gabriel Souza, vice-governador. A gente tem uma base. Esses quadros começam forte. Todos na juventude, né? O próprio Guto Scherer ali, que é o presidente da Ulisses Guimarães, né? Da Fundação. Então, eu acho que aqui, Jaime, tá 2 partidos assim que valorizaram durante, no meu caso, mais um movimento político, né? Sabe, Léo, a ideia de fazer esse programa, né, era justamente também tirar um pouco das minhas próprias dúvidas, porque eu vejo pouco movimento, pouca fala, assim, pouco espaço, falando sério, assim. As juventudes têm pouco espaço de fala. Tu tem razão, tu tá coberto de razão. Meios de comunicação. Então, também a ideia é abrir esse espaço de debate para ouvir, para ver, porque eu já conversando com o Rodrigo, já conheço o Rodrigo há bastante tempo, e vendo ele fazendo esse movimento para assumir a juventude do MDB, e já tendo também, como ele citou antes, os outros meninos que aqui chegaram com 19, conheci o Fabrício, né, tinha 19, o Tienzo também, já militavam nesse caminho de juventude, mas eu, por ter um movimento político aqui, movimento com um trabalho político, eu nunca tinha dado esse espaço até aqui nesse programa, que já tem bastante tempo, para ouvir juventudes, né, lideranças de juventudes partidárias. Então, também é esse espaço para justamente trazer essas ideias e, para mim, estou bastante impressionado com a maturidade de vocês políticas, né, e você vendo essa discussão de alto nível. Para mim, um prazer. Aqui eu já estou falando dessa forma porque nosso programa já está se encaminhando para o final. Mas eu queria dar essas informações para vocês e ficar isso registrado, né? Que é importante ouvi-los. Vocês são jovens que são lideranças, sim, e possivelmente vão ter outros caminhos nessa política. Então, ter essa maturidade é legal, porque o futuro a gente não sabe. Mas, tendo vocês aprendido os caminhos, nota-se que a gente pode ter bons políticos à frente, aí, trabalhando e tomando decisões para a sociedade. Tá? Falando dessa forma, eu queria abrir o espaço agora para as considerações finais. Né? Espero que vocês tenham, então, esse momento, fiquem à vontade, falem o tempo que for preciso, para falarem sobre o que vocês quiserem a respeito, né, dessa participação no programa e sobre os movimentos de vocês dentro dos partidos. Então, Rodrigão, você quer começar? Quero mais uma vez agradecer ao Jaime pela oportunidade, também agradecer o Léo por aceitar o convite. Eu queria principalmente agradecer a Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, foi um local que eu aprendi muito, e também pela oportunidade de estar aqui hoje. Caso, né, tenha algum jovem assistindo, eu espero que sim,
Compartilha nas suas redes sociais, né? Não, faça um compartilhamento. Meus jovens vocês vão ver. Com certeza. Não, mas alguém que tem um interesse daqui um pouco, quer conhecer um pouco mais sobre a juventude do MDB, como eu falei, da própria história do MDB, tem alguma dúvida, quer trabalhar com política, daqui a pouco não quer estar perto do MDB, daqui a pouco quer estar junto do Podemos ou outro partido. Foram convidados, né? Fizeste uma menção, né? Vou mandar um abraço para o Eduardo Gomes, lá da JPT. Do PSDB também, né? Jordana Eutz, da JPP, Jovens Progressistas. Mas tá aí, daqui um pouco tem uma dúvida, a gente tem um Instagram ativo lá, podem procurar pela gente, é @jmdbnh. Pode falar no Instagram, @jmdbnh. Lá tem também todos os nossos membros ali marcados, pode me chamar lá. Fazer um direct. Só mandar um direct lá, tem alguma dúvida, quer participar, procura a gente tem que fazer, a gente tem que mudar, se a gente quer a mudança, a gente tem que participar. Isso. Léo, obrigado por tua presença. Obrigado, Jaime. Agradecer ao Rodrigo também, que me fez o convite. Fiquei muito feliz de participar com vocês aqui. Debater política para mim é algo extraordinário, porque é o que me move diariamente e foi assim a minha adolescência inteira, né? Foi assim a minha juventude inteira e a partir daqui eu acho que a gente conseguiu tirar bons conteúdos aí e com certeza que quem nos assistir, os jovens que nos assistir, e os adultos também, né? Os adultos que nos assistem. Tem um filho daqui a um pouco. Mas que resolvam também participar, porque é importante. A política, eu brinco sempre que a gente pode fazer uma ação social assim grandiosa, que a gente pode impactar a vida de, sei lá, se ela for muito grande, 2.000, 3.000 pessoas, né? Mas a política ela consegue mudar a vida das pessoas como num todo, né? De sul a norte, né? Do Iapoque ao Chuí, a gente consegue mudar através da política. É só assim que a gente tem a mudança efetiva que a gente espera no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e na comunidade em que a gente vive. Muito obrigado pela oportunidade e que mais jovens aqui possam ser convidados a participar desse programa que é de muito conteúdo, Jaime. Que bom, e tomara que também outros jovens se reformulem dentro dos seus próprios partidos, suas lideranças, façam as suas juventudes, porque eu vejo que há uma interação bem boa entre vocês, né? As questões maiores, assim, discussões políticas maiores que acabam dividindo e separando, elas atrapalham muito, né? E os jovens têm essa mente mais aberta e conseguem... Na juventude não acontece, né? É difícil, essas divergências assim, com outros partidos assim, não acontece tanto. Mas conseguem dialogar, não, né? É isso que é o importante. Construir, né? Convergir naquilo que for necessário. Foi o que ele falou, a gente teve quando a gente pensou no pauta, né? JPT, que o JPP é totalmente distintas as ideologias. Ideologias são caminhos distintos. Toparam. Sim. Esse que é o legal. E o espaço era esse, para a discussão dessa pauta e trazer alguns elementos que muitos não conhecem, como eu mesmo não conhecia, não tinha esse entendimento sobre as questões de vocês, né? Então, agradecemos a gentileza pela participação das lideranças juvenis dos partidos MDB e Podemos, Rodrigo Quadros e Léo Nogueira, em nosso espaço de debates. Este programa é retransmitido na nossa grade de programação. Além disso, você pode acompanhar este e outros programas da TV Câmara em canal próprio no YouTube e na página do Facebook. Até o próximo encontro.